amigos, saudações a todos, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. E hoje, nesse nosso papo aqui, eu queria falar um pouco com vocês sobre uma coisa que eu tenho observado na minha vida, nos meus relacionamentos, nas pessoas à minha volta, com os meus pacientes também, que parece que está acontecendo um aumento na intensidade dos conflitos. Parece que as pessoas estão se entrechocando de uma maneira um pouco mais intensa. A gente vê isso aqui na política no Brasil, a gente vê isso a nível mundial, a gente vê isso em relações familiares. E pensando sobre isso, a gente não tem como deixar de reconhecer, no meu ponto de vista, que essa situação seria mais ou menos inevitável nesse tempo de transição que a gente está passando, né? Isso já havia sido previsto pelas pessoas que fizeram previsões, que tiveram evidências, enfim. Mas sempre que uma situação nova ela surge na vida das pessoas, nos conjuntos sociais, é natural que existe uma tendência de resistência por parte daqueles mais conservadores, por parte daqueles mais retrógrados, por parte daqueles que se encontram numa situação de acomodação, de um relativo conforto e que não querem que as mudanças aconteçam. Mas existe um determinismo da vida que se impõe, né? A gente sabe, tanto do ponto de vista das previsões espirituais, quanto do ponto de vista da astrologia. A gente sabe que nós estamos passando por uma transição, né? Nós estamos saindo da era de peixe, estamos aí em vias de entrar na era de aquários. Em vias, eu digo porque ainda falta aí mais ou menos uns 100 anos, mais ou menos, para se consolidar a entrada na era de aquários, mas 100 anos é muito pouco para uma era astrológica que leva em média 2.200 anos, mais ou menos. Então, com 100 anos, nós já estamos sentindo a força, e não é de hoje. Desde o século, meados do século passado, século XX, nós já estamos sentindo a força da era de aquário, do signo de aquário em nossas vidas, trazendo mais individualidade e, ao mesmo tempo, coletividade, né? Aquário tem essa marca, né? Aquário, ele transita nos grupos, mas ele é muito individualista, né? Ele tem a sua própria singularidade, as suas ideias, o seu lado meio excêntrico, né? Da sua personalidade. Isso vai ser muito interessante nessa era. Então é claro que essa independência que Aquário promove faz com que aquelas pessoas mais conservadoras, aquelas pessoas que estavam acostumadas a controlar, que estavam acostumadas a dominar o outro pela ignorância, pelo espírito de rebanho que o outro tinha, faz com que essas pessoas se movimentem, que essas pessoas comecem a se articular num movimento de resistência. Então isso está gerando conflitos. Os conflitos estão acontecendo a nível familiar, a nível de grupos sociais, a nível das nações, a gente está vendo, né? Tanto internamente, como a gente vê isso acontecendo aqui no Brasil, quanto até entre nações mesmo, né? Guerra lá na Ucrânia. E isso é um momento que seria inevitável, que se faz inevitável. Porque se a gente for, inclusive, ver a questão das previsões que foram feitas aí por visionários, né? Pessoas que têm aí uma capacidade meio de profetizar, de enxergar o futuro, porque esse futuro aí ele já é meio delineado nos registros acásticos, com certeza, né? Eu sempre digo, né? Se você pegar um ponto do passado, um ponto do presente, fazer uma reta, esticar essa reta, esse é o futuro. O futuro se constrói a partir de um passado que passa pelo presente e que estabelece raízes que vão construir o futuro. Então esse futuro aí ele já está meio delineado. E uma dessas previsões é que haveria uma separação. A gente está entrando numa fase em que a Terra vai se tornar um planeta melhor para a gente viver. E é necessário que pessoas melhores vivam nesse planeta. Então já existe um processo de separação que foi previsto
e que está acontecendo. E essa separação, ela acontece nesses conflitos. Esses conflitos já estão marcando isso. E essa separação não vai respeitar laços consanguíneos, não vai respeitar laços de amizade. O que vai reger essa separação são os laços de sintonia. E é preciso que a gente esteja muito atento para isso, porque vai ser muito provável que você comece a se distanciar de pessoas que você tinha como importantes na sua vida, pessoas inclusive da sua família, consanguíneos, talvez um amigo que deixou de pensar como você pensa, que não evoluiu como talvez você esteja evoluindo. E você tem que se posicionar, que pode ser que ele esteja evoluindo e não você, não é? Você tem que se perceber também, né? Porque você pode estar fazendo parte daquele grupo que são o grupo dos retrógrados, do grupo que não aceita as mudanças que estão acontecendo. A gente precisa fazer essas mudanças para a gente ter um mundo melhor. A gente precisa fazer essas mudanças para que o nosso planeta sobreviva como casa planetária, para a gente continuar habitando. Isso é urgente que seja feito. Então, você tem que se posicionar de que lado que você está. Nessa separação, qual é a posição que você tem assumido aí ao longo da vida. Mas esses conflitos são inevitáveis e é muito importante que a gente perceba aqueles conflitos que valem a pena, né? Aqueles em que você percebe que você pode realmente refletir com o outro, pode trocar ideias com o outro, e pode ajudar o outro a crescer, ou mesmo você crescer com o outro nessa troca de ideias. E você tem que perceber aqueles que não valem mais a pena, porque muitas pessoas estão tão arraigadas, tão estagnadas nesses pensamentos mais conservadores, que provavelmente elas não vão sair mais dali. Então você tem que ter esse jogo de cintura para que você também não pese demais na sua vida nessa hora. É claro que cada um de nós tem um papel a executar nessa história, um papel que está ligado ao conjunto e está ligado também a esse contexto ao nosso redor, daquelas pessoas que convivem conosco e que muitas vezes nos escutam, muitas vezes ouvem o nosso testemunho e às quais a gente pode ajudar, mas nem todas estão abertas a isso. Então é preciso que a gente perceba que conflitos valem a pena ser vividos. Quais são os conflitos que valem a pena? Porque aqueles que não valem a pena, a gente tem que deixar a pessoa aí, né? Não vai ser o momento, não vai ser a hora. Muitas vezes uma separação vai ser inevitável, um distanciamento vai ser inevitável. E eu volto a dizer, esse distanciamento não vai respeitar laços consanguíneos, não vai respeitar laços de amizade. O que vai reger esses distanciamentos são a sintonia de pensamentos, de pensamentos que vão estar muito ligados a essa questão progressista, da singularidade, da individualidade, não uma individualidade egoísta, mas uma individualidade que respeita a diferença do outro, né? O aquariano ele tem muito, a era de aquário ela vai ter muito isso. Ao mesmo tempo que ela vai nos juntar num grande grupo, dentro desse grande grupo, cada um vai ter a sua própria presença, vai marcar a sua própria presença com as suas ideias, com o seu jeito de ser, com a sua singularidade. Isso é muito aquariano, muito, é isso que a gente está vivendo. E isso vai ser muito bom, porque vai dar liberdade, vai dar diversidade, vai proporcionar trocas maiores para que a gente cresça, para que a gente se transforme, evolua cada vez mais. Então, o futuro é promissor se a gente conseguir aí ultrapassar essa zona de transição. O futuro é promissor. Mas nessa zona de transição, os conflitos vão ser inevitáveis. A gente não tem como evitar isso. E a gente tem que tentar minimizar esses conflitos dessa maneira que eu falei para vocês, né? Percebendo aqueles que vale a pena ser vividos e daqueles que não valem. E aqueles que não valem, você tem que deixar a pessoa aí. Você tem que deixar ela seguir o seu caminho. Isso, inclusive, vai ser um exercício muito importante para essa nova era, que é o exercício do desapego, né? Do respeito ao momento do outro, do respeito à individualidade do outro, do respeito à liberdade do outro, que possa ser de querer continuar dentro de uma estagnação que, pelo menos naquela fase, ainda lhe agrada, ainda lhe satisfaz. Então a gente tem que viver isso e de uma maneira o mais tranquila possível. Agora, é claro, muitas vezes conflitos vão existir. E a gente está vivendo agora uma fase aí, né, de Mercúrio retrógrado,
que nós temos que tomar muito cuidado com o discurso, com a troca de ideias. É um momento muito favorável para desencontros, para mal entendidos, para recados mal passados. É um momento muito favorável. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com aquilo que a gente fala, com a emoção que a gente fala, com o tom que a gente coloca no nosso discurso, para que a gente possa viver esses conflitos inevitáveis da maneira mais suave e mais proveitosa, mais produtiva que seja possível. Porque a gente ocupe o nosso papel como agente de transformação, para que a gente viva a nossa própria experiência de transformação, mas para que a gente também aprenda a aceitar um momento do outro, que é a forma como o outro nessa situação está enxergando a vida. Tá bom? Gratidão aí a vocês pela atenção, saudações a todos, até a próxima.